Bem-vindo ao módulo 3 da nossa série EAD Pavimentos Permeáveis de Concreto. Para assistir ao módulo 1, Visão Geral, e ao módulo 2, Drenagem Urbana e Conceitos, acesse o nosso portal de cursos no endereço. Este módulo está dividido em duas partes: Premissas e conceitos para projetos de pavimentos permeáveis de concreto, estudo de caso. No último módulo, vimos que o pavimento permeável possui duas funções, mecânica e hidráulica. O correto dimensionamento dos pavimentos permeáveis, baseado em modelos estudados e testados, é fundamental para o bom funcionamento do sistema. Os órgãos públicos, as empresas privadas, os engenheiros e arquitetos necessitam de guias práticos que possam validar o dimensionamento hidráulico e facilitar a implementação dos projetos, viabilizando o uso dos pavimentos permeáveis e deixando de lado os métodos tradicionais que comprovadamente causam impactos negativos na permeabilidade das cidades. A ABNT-NBR 16416, Norma Brasileira de Pavimentos Permeáveis de Concreto, estabelece os requisitos gerais de projeto. Estes requisitos têm como principal função fornecer diretrizes de boas práticas para o projetista. A seção tipo do pavimento intertravado permeável consiste no revestimento, camada de assentamento, base e subbase, tubulação de drenagem e subleito. A base e subbase devem ser dimensionadas para cada caso, assim como a necessidade ou não da tubulação de drenagem. Antes de implantarmos o pavimento permeável de concreto em uma determinada área, precisamos checar alguns itens. As áreas de contribuição não podem exceder em 5 vezes a área do pavimento e recomenda-se, no mínimo, 30 metros de distância entre córregos, reservatórios de água e pântanos. Recomenda-se que a declividade do pavimento não ultrapasse 5%. Caso contrário, a velocidade do escoamento superficial poderá reduzir a sua infiltração. Nas áreas no entorno do pavimento, devemos evitar declividades superiores a 20%. Precisamos considerar ainda os seguintes dados: de precipitação do local. Em primeiro lugar, definimos o período de retorno do projeto, normalmente de 5 a 10 anos. Com este dado e com os valores de precipitação do local, se obtém a precipitação que será utilizada para dimensionar o pavimento permeável. Também devem ser conhecidos os dados de tráfego do local de implantação. Esse dado é expresso em solicitações equivalentes ao eixo padrão de 80 kN para um pavimento com vida útil de 20 anos. Por fim, dados do subleito para o dimensionamento, sendo o tipo de solo, a capacidade de suporte e o coeficiente de permeabilidade. Dados utilizados para dimensionar a camada de base do pavimento permeável. Quanto mais baixo o coeficiente de permeabilidade, menos permeável é o solo. Solos pouco permeáveis podem exigir a utilização de tubos de drenagem. Assim, evita-se que a água permaneça muito tempo na estrutura do pavimento, ocasionando perda de suporte. Para a base e subbase, devemos utilizar a brita lavada com abrasão Los Angeles menor que 40. É necessário um índice de suporte Califórnia, CBR, de pelo menos 80%. A capacidade de atuar como reservatório de água da base e subbase vai depender do índice de vazios do agregado. Na tabela a seguir estão as granulometrias sugeridas para a base e subbase. Outras granulometrias de agregados podem ser utilizadas desde que atendido o critério de índice de vazios mínimo de 32% e CBR de 80%, garantindo assim a capacidade de armazenar água. A camada de assentamento, com 50 mm de espessura, tem como principal função
fornecer uma superfície uniforme para assentamento das peças de concreto pré-moldadas. Nos pavimentos permeáveis, o assentamento das peças pré-moldadas de concreto deve ser feito utilizando agregado graúdo com dimensão máxima igual a 9,5 mm, com granulometria recomendada de acordo com a tabela. É importante que o agregado da camada de assentamento tenha dimensão suficiente para garantir uma superfície uniforme para o assentamento das peças pré-moldadas de concreto, como também que ocorra um travamento com a camada de base. Para isso, os agregados da camada de base e da camada de assentamento devem atender o seguinte critério: avaliar a relação das dimensões das partículas entre as camadas é fundamental para evitar que o assentamento acabe preenchendo a base, combatendo o sistema. Para o material de rejunte das peças, podemos usar o mesmo agregado utilizado na camada de assentamento. Porém, é permitido usar agregados mais finos para garantir o preenchimento das juntas. A capacidade de infiltração em um pavimento permeável, onde a passagem da água ocorra pelas juntas, é determinado pela capacidade de infiltração do agregado utilizado no material de rejunte. Essa capacidade pode ser estimada considerando a porcentagem de juntas no pavimento permeável e o coeficiente de permeabilidade do agregado, sendo recomendado adotar um coeficiente de segurança de 80%, devido à colmatação do rejuntamento ao longo da vida útil do pavimento. Não é recomendada a utilização de areia ou pó de pedra na camada de assentamento e no material para rejunte, devido ao baixo coeficiente de permeabilidade destes materiais. As peças pré-moldadas de concreto que possuem relação comprimento e espessura menor que 4 são apropriadas para tráfego de veículos e são utilizadas no pavimento intertravado permeável. Esse sistema de revestimento pode permitir a infiltração de água por aberturas específicas para esse fim, pelas juntas de assentamento ou através das próprias peças, quando confeccionadas com concreto poroso. As peças de concreto para pavimentação devem atender os requisitos da NBR 9781, peças de concreto para pavimentação, sendo de concreto convencional ou de concreto poroso. No caso das peças porosas, além da resistência à compressão, também precisamos verificar o coeficiente de permeabilidade do concreto. A ABNT 16416 de 2015 afirma que os pavimentos permeáveis devem atender às especificações de resistência mecânica e espessura mínima do revestimento permeável. Para o dimensionamento hidráulico, devemos conhecer os dados de precipitação da região e o coeficiente de permeabilidade do solo, e também avaliar o risco de contaminação da água. Com esses dados, se escolhe o tipo de infiltração do sistema, que pode ser de infiltração total, infiltração parcial ou sem infiltração. No sistema de infiltração total, a água da chuva é direcionada completamente ao subleito. Já no sistema de infiltração parcial, são instalados tubos de drenagem para complementar a drenagem do excesso de água. No caso do solo ter permeabilidade muito baixa ou ocorrer risco de contaminação de água, utiliza-se o sistema sem infiltração, onde toda a água é direcionada a um sistema de drenagem. No método proposto pelo ICPI, Interlocking Concrete Pavement Association, determina-se a profundidade mínima da camada de base necessária para armazenar a diferença entre o volume de água precipitada e infiltrada pelo solo. Existem diferentes métodos de dimensionamento,
mas esse é um método bastante difundido no Brasil, principalmente por ter sido adotado como método de dimensionamento de referência na norma de pavimentos permeáveis ABNT NBR 16416. Recomenda-se utilizar como chuva de projeto a máxima altura de precipitação em 24 horas para o tempo de retorno definido em projeto. Considera o tempo de enchimento do reservatório T, ou seja, o tempo que leva para o reservatório ficar saturado na ocorrência da chuva de projeto. Recomenda-se adotar 2 horas para este parâmetro. São necessárias 2 verificações para a altura da base granular HB, a altura máxima da base permitida Hmax e o nível do lençol freático. Esta verificação tem como objetivo evitar que a altura da base granular HB permita que a água permaneça na base um período maior que o tempo máximo de armazenamento de água TS. Esse tempo é de no máximo 72 horas e tem como objetivo evitar a perda de suporte no pavimento devido à saturação do solo. Também devemos verificar a distância do lençol freático, onde a parte inferior da base deve estar no mínimo a 60 centímetros de distância do lençol freático. Devemos considerar o pior caso entre as 2 verificações e, se aprovadas, o valor HB é adotado como espessura da base. Caso o valor de Hmax seja inferior ao HB, é necessário complementar o sistema com tubulação de drenagem para o manejo de excesso de água, sendo assim utilizado um sistema de infiltração parcial ou sem infiltração. O dimensionamento mecânico da camada de base do pavimento permeável é feito de forma similar ao pavimento intertravado convencional. Adota-se como espessura da camada de base e subbase o maior valor entre o dimensionamento hidráulico e mecânico. A camada de base tem dimensão fixa de 100 mm e a camada de subbase terá como dimensão a diferença para atingir o valor total dimensionado. Neste exemplo, utilizaremos o projeto de um restaurante de uma rede fast food, com via para drive-thru e pátio de estacionamento. O projeto será executado na cidade de São Paulo e o revestimento permeável previamente especificado é o pavimento intertravado com peças de concreto permeável. O solo foi caracterizado como um silt argiloso de baixa permeabilidade e o nível de lençol freático a 4,3 metros de profundidade, como podemos identificar no relatório de sondagem. Em relação à pluviometria, foram obtidos alguns dados mais recentes e específicos da região através de análise do banco de dados do DAEE. Nas proximidades da área de interesse, existem diversos postos pluviométricos, tendo sido selecionado o posto E3-035 com as características apresentadas. A determinação da chuva de projeto deve seguir a metodologia adotada para o dimensionamento do sistema de macrodrenagem. As equações E ou curva de intensidade, duração, frequência IDF podem ser utilizadas para gerar a chuva de projeto, a partir da obtenção de valores de precipitação em intervalos de tempo menores do que a duração total da chuva. Na ausência de curvas IDF para locais próximos à área em estudo, podemos recorrer à análise estatística de dados de chuva de pluviômetros coletados em intervalos de tempo diário. No exemplo, foi utilizada a relação entre a intensidade, duração e frequência estabelecida por Martinez Júnior e Magni, em 1999, manual da EE. O posto pluviométrico em questão tem um período de observação de 1935 a 2003, 68 anos.
O tempo de concentração definido adiante será dado como o tempo de duração da chuva para efeitos de determinação das intensidades. Utilizando-se o método ICPI, o dimensionamento hidráulico da altura da base granular é definido pela equação. Mas antes de calcularmos, vamos entender cada elemento da equação. HB, espessura total da camada reservatório, expressa em metros. ΔQC, precipitação excedente da área de contribuição para uma dada chuva de projeto, expressa em metros. R, relação entre a área de contribuição e a área de pavimento permeável. AC, AP. AC, área de contribuição, expressa em metros quadrados. AP, área de pavimento permeável, expressa em metros quadrados. P, precipitação de projeto, expressa em metros. Considerar a altura máxima em 24 horas e tempo de retorno definido em projeto. F, taxa de infiltração no solo, expressa em metros por hora. TE, tempo efetivo de enchimento da camada reservatória, geralmente igual a 2 horas, expresso em horas. VR, índice de vazios da camada. Período de retorno, T ou TR, é o intervalo de tempo, em anos, estimado, esperado para a ocorrência de um determinado evento. Em outras palavras, esperamos que o valor de um determinado evento seja igualado ou superado, em média, uma vez a cada T anos. Para o cálculo da altura máxima Hmax permitida, temos F, taxa de infiltração no solo, expressa em metros por hora. TS, tempo máximo de armazenamento, no máximo 72 horas. VR, índice de vazios da camada. Percebe-se que a altura máxima permitida da base é inferior à espessura da camada de reservatório. Portanto, devido à baixa permeabilidade do subleito, será necessária a adoção de tubos de drenagem para auxiliar na remoção do volume de água excedente no interior da camada. De acordo com a ABNT NBR 16416, ABNT de 2015, a espessura da camada de assentamento deve estar entre o intervalo de 2 a 6 centímetros. Para este trabalho, será adotada a espessura da camada de assentamento de 3 centímetros. Por último, é realizada a verificação do lençol freático, que deve guardar distância mínima de 60 centímetros da base do pavimento. E este foi mais um episódio do nosso curso. Espero que tenham gostado e até a próxima!